Na sequência, as informações dessa reunião que aconteceu na manhã de hoje, dessa sexta-feira, dia 7 de junho, aqui no CETAM. Nós vamos conversar agora com a professora Amanda Posselt Martins, que é do Departamento de Solos, Faculdade de Agronomia da URGS, é uma especialista nacional de fertilidade do solo, que nesse momento, né, a água é bastante importante para a agricultura, mas nesse momento o efeito que toda essa enchente das chuvas trouxe ao solo foi enfraquecimento? Exatamente, é que os nossos solos, né, a camada superficial dele, que justamente foi onde a água mais levou embora, é essa camada fértil, onde as plantas de citro, as árvores de citros e qualquer outra planta vão adquirir principalmente a água e os nutrientes, né, que é o principal que precisa ter no solo. Né, a planta faz a fotossíntese, é o que vem do ar, mas tem toda a parte que ela precisa, né, se nutrir também, que vem do solo, que são os nutrientes, que fica nessa camada superficial que foi levada embora. Então, o que a gente viu aqui na reunião é que são basicamente duas situações. A gente tem locais em cotas mais altas, na bacia hidrográfica aqui do Caí, que o solo foi levado, né? Então se perdeu essa camada superficial fértil. E aí precisa de um trabalho, né, de recomeço, reconstrução, que ficou aquele solo subsuperficial ali que agora tem que ser trabalhado para novamente se tornar fértil. E locais mais abaixo da bacia hidrográfica, em cotas mais baixas, que receberam a deposição de parte desse solo. Né? Porque acontece quando o solo é lavado, a partícula mais fina, que é o que a gente observou lá em Porto Alegre, no Guaíba, chegando, e na Laguna dos Patos, que é a argila, ela vai embora, ela vai longe, chegou lá no oceano. Mas a areia tem ficado aqui nos pomares das cotas mais baixas da região do Vale do Caí. E aí, a gente teve uma nova, em cima da camada fértil, a gente teve a deposição de uma camada muito grande de areia. Que não é rica em nutrientes. Exatamente. Então, nas duas situações, a gente tem um empobrecimento da fertilidade do solo. Só que o que precisa ficar bem claro é isso, são manejos completamente diferentes que têm que ser feitos para essas duas situações, que foi um pouquinho do que a gente comentou hoje aqui na reunião, de se levar em conta, né? E esse é um posicionamento muito forte de todos os meus colegas do Departamento de Solos, da Faculdade de Agronomia, que se precisa levar a bacia hidrográfica em conta nessa reconstrução das zonas rurais do nosso estado, especialmente, né, então, a bacia hidrográfica dos rios, e aqui no caso do Rio Caí. Nesse primeiro momento, a senhora diria que teria que se fazer tipo uma raspagem do solo, tirar esse detrito pobre em nutrientes? Vai depender muito aí o que a gente estava comentando, é caso a caso, porque cada propriedade, por ter as suas... Às vezes tinha diferença de manejo, diferença de vegetação, então recebeu essa enxurrada de uma forma diferente e essa posição na bacia hidrográfica também. É claro que se for uma camada, né, de poucos milímetros ou poucos centímetros mesmo, se pode pensar numa remoção, ou até trabalhar com aquilo ali, enriquecer em matéria orgânica. Agora, camadas maiores, né, o custo que a gente teria para remover isso, e daqui a pouco até um impacto ambiental, então tem que se pensar em outras alternativas. Né? E aí o mais importante nesses sistemas, que os nossos estudos, as nossas pesquisas de muitos anos já vêm comprovando, é ter uma maior diversidade nesses sistemas. Né? Quanto maior for a diversidade que esses sistemas tiverem, mais rápido o solo consegue reestabelecer a sua fertilidade. Diversidade de culturas, não só os citros, mas mudar também. Daí o que a gente tem falado muito é daqui a pouco o citro ser inserido num conceito que a gente chama de agrofloresta, né? Especialmente em alguns lugares, o rio mudou também por onde ele está passando. Então as próprias áreas, as APPs, vão mudar. E a gente tem que fornecer alternativas para esses agricultores continuarem tendo o seu ganha-pão através da citricultura. Então nós temos alternativas, né, de inserir espécies nativas junto com os citros, fazer um manejo diferenciado que vai auxiliar para a gente ter a preservação dessas áreas que são importantes, né, ao lado, nas margens dos rios, mas manter também a produção dos citros. A senhora não aconselharia ou orientaria a retirar de perto das margens tanto do Rio Caí quanto de pequenos cursos d'água, ou retirar de encostas? Retirar o quê? Retirar os pomares futuramente? É uma avaliação que tem que ser, até a aptidão do solo provavelmente mudou. Né? Onde esse solo ainda tiver aptidão para o cultivo de citros, a gente tem todas essas alternativas. Mas tem lugares, por exemplo, onde depositou, que eu não comentei, pedras, que aconteceu também, a água veio com tanta energia que tirou aquelas pedras do leito do rio, são inclusive pedras redondas, né, que estavam no leito do rio, e depositou sobre alguns pomares.
ali talvez seja muito mais difícil um trabalho desse recomeço. Na verdade, a minha questão é futuramente para evitar novas catástrofes de inundação, de deslizamento, mudar os pomares. É isso que é muito importante, o que eu bati aqui, a questão do planejamento em nível de bacia hidrográfica. Né? Porque às vezes a gente teve um produtor que está numa cota mais alta que não foi tão atingido porque não pegou a enchente, só choveu muito. Mas às vezes por estar com um mau manejo, o solo de lá foi muito lavado e atingiu muito o produtor que estava embaixo. Então esse planejamento dos manejos na citricultura aqui do Vale do Caí precisa ser levado em conta. É o que eu falei, a água não respeita limite geopolítico de município. Né? Então a gente tem que começar a trabalhar com os municípios em conjunto, unidos, nesse nível de bacia hidrográfica. Obrigado, professora. Eu que agradeço.